Pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana e eu tenho algo para perguntar para vocês. Vocês já ouviram falar no termo completista? Eu lancei um carrossel durante essa semana e eu vi que muitas pessoas apresentaram algumas dúvidas em relação ao que seria ser completista. Muita gente não soube falar o que era, né? E muita gente que sabe um pouquinho ficou com um pouco de dúvidas, então eu vim aqui resolvi aparecer para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O termo completista surgiu pela primeira vez, né, através das obras de André Luiz, particularmente duas. A primeira foi Missionários da Luz, no capítulo 12 e depois em Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 16. De uma forma bem resumida, no capítulo 12, André Luiz traz para a gente a história de Silvério, que é um espírito que estava no plano espiritual, em processo de planejamento reencarnatório. E segundo André Luiz, né, no diálogo em que ele observava, né, o diálogo entre Silvério e o coordenador do setor de reencarnação, que o planejamento do reencarnatório desse espírito traria tudo para que fosse um sucesso, para que esse espírito conseguisse desenvolver todas as atividades que ele estava se propondo e assim ser um completista, né? Ele voltar para o plano espiritual nessa categoria de completista, ou seja, obter o sucesso pleno naquilo que ele estava planejando a realizar aqui na Terra. Já no Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 16, André Luiz traz um outro espírito chamado Fábio. Esse espírito, ao contrário do Silvério, ele estava em processo de desencarnação. Ele estava já num processo de desligamento, né, de despedida de seus familiares, em que ele conseguira obter sucesso na vida presente, ou seja, ele conseguiu desenvolver suas atividades, né, superar suas imperfeições, conseguir ser um bom pai, ser um bom companheiro na vida presente, e que, inclusive, o processo de morte dele, ou seja, de desenlace no corpo físico, foi muito tranquilo, foi muito fácil, foi muito rápido, justamente por ele ter sido um completista. O que a gente vê de forma... o que a gente percebe na história desses dois espíritos? São espíritos, assim como nós, que vão reencarnar, né, ou que já estão reencarnados, ou que vão desencarnar aqui na Terra, em que eles conseguiram desenvolver suas tarefas, foram resignados, foram pessoas que se esforçaram na prática do bem, honraram seus compromissos com os seus, com sua família, com quem entrava na vida deles, passaram por momentos de convalescência com muita resignação, fé e coragem, ou seja, deram o máximo de si. É como se eles estivessem aqui na Terra passando por uma prova e tirassem um 10, né? Ou um a mais. Ou seja, êxito total. Algumas pessoas questionaram assim, tá, mas o termo completista Kardec traz nas obras básicas? Não, Kardec não traz nas obras básicas. Mas por quê? Porque alguns termos, né, vieram depois nas obras auxiliares, como no caso em tela, né, as obras de André Luiz. Kardec possivelmente não traz o termo completista, né? Porque André Luiz, ele traz umas terminologias novas para a gente poder entender e compreender como é que as coisas acontecem lá no plano espiritual, né? Mas Kardec, ele fala do completista de outras formas, como por exemplo, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, que Kardec questiona a espiritualidade sobre a desencarnação, sobre o retorno do espírito à vida espiritual, sobre desencarnação, Kardec também traz essas reflexões sobre como deve ser a nossa vida aqui na Terra, a forma como a gente deve aproveitar o nosso tempo aqui, a forma como a gente deve se comportar diante das vicissitudes da vida, a forma como a gente se relaciona com as pessoas à nossa volta. Então, de certa forma, o Livro dos Espíritos e as demais obras auxiliares, como o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médios, traz essa base para que a gente também seja um bom completista. Para vocês notarem que ser completista, ou seja, obter êxito nesta vida presente, não está relacionado à nossa idade, não está relacionado às nossas posições sociais, não está relacionado a títulos acadêmicos ou políticos que a gente tenha,
não está relacionado à roupa que a gente veste, né? Ao bairro que a gente mora. Ser ou não completista está relacionado a nós, a nossa moral, a forma como a gente se relaciona com nós mesmos e com tudo que está à nossa volta. Por isso que os espíritos, eles orientam da gente se preparar, né, para o desencarne todos os dias, já que a gente não sabe qual é o momento que a gente vai desencarnar, para que a gente desencarne de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, para que a nossa adaptação ao plano espiritual, à vida no mundo maior, seja a mais tranquila de todas, né? E depende de nós. Então era isso, pessoal. Ser completista não está relacionado à idade, né? Porque tem pessoas que irão desencarnar cedo, tem pessoas que vão ter um planejamento reencarnatório mais curtinho, mas está relacionado à forma como eu me relaciono comigo mesmo, a forma como eu me relaciono com o meu próximo e como eu utilizo o meu tempo aqui nessa encarnação. Quando a gente conhece um pouquinho o espiritismo, a nossa compreensão sobre a vida, sobre a brevidade da vida, sobre a tornar muito proveitoso os minutos, os segundos que a gente vive aqui na Terra, a gente olha com outros olhos o nosso tempo aqui nesta vida, não é isso? Então a gente tende a aproveitar melhor. Então só depende de nós, não depende de ninguém. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido um pouco mais sobre esse tema. Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Um beijo. Pessoal, estudem Kardec, tá? Não aceitem qualquer coisa, na dúvida. Sempre voltem a beber na fonte, no Kardec. O estudo das obras básicas. Como diz João, né? 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 6. Não creiais em todos os espíritos. Primeiro, vamos ver se esses espíritos são de Deus, né? Porque há falsos cristos e falsos profetas. Cabe a nós termos bom senso, analisar tudo aquilo que nos chega e não acreditar em qualquer coisa. Então, vamos conversar mais. Diga aí, vocês sabiam que era esse termo completista? Leram em algum lugar? Viram em alguma obra? Qual é a percepção de vocês? Será que existe uma receita de bolo para ser completista? Será que a gente está sendo completista? Não sei. Deixem aí. Tchau, até a próxima.